Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tumores neuroendócrinos de pâncreas. São nódulos pancreáticos, na grande maioria das vezes descobertos em exames de rotina, exames de check-up, que diversos especialistas acabam solicitando ultrassom, tomografia de abdômen, e são encontrados nódulos, na grande maioria das vezes sólidos, no pâncreas. Isso gera, sem dúvida, ao paciente ansiedade, preocupação, e o paciente vem até o consultório para buscar informações a respeito disso e muitas vezes buscar o tratamento sobre os nódulos pancreáticos. Se você gosta desse conteúdo, gosta do assunto tumores neuroendócrinos de pâncreas, curta, compartilhe e comente. Mande suas dúvidas, a gente fica à disposição. Obrigado. Bom, e quando a gente fala sobre tumores neuroendócrinos de pâncreas, sem dúvida a gente está falando sobre um assunto complexo. Um assunto que traz muita ansiedade ao paciente quando acaba fazendo um diagnóstico de um nódulo pancreático suspeito para um tumor neuroendócrino. Isso gera ansiedade, gera preocupação, o paciente nos procura no consultório e muitas vezes uma preocupação desnecessária frente a essa apresentação, mas é importante o paciente entender que a gente está diante de uma proliferação de um tipo de célula específica, tá? Uma célula endócrina, uma célula neuroendócrina. E esse amplo espectro de apresentação, quer dizer, o paciente pode vir com um nódulo totalmente benigno, que apesar da gente estar falando sobre um câncer de pâncreas, um câncer por quê? Porque essas células proliferam e têm capacidade de metastatizar, quer dizer, das células à distância, doença à distância. Sem dúvida isso vai gerar uma preocupação, mas a gente precisa definir qual que é esse tumor neuroendócrino no paciente e qual que é esse risco de progressão dessa doença, tá? Isso é importante. Quando a gente fala no tumor neuroendócrino, a gente está falando uma apresentação benigna, quer dizer, um paciente que tem características benignas para esse tumor neuroendócrino e muitas vezes isso não vai trazer nenhum problema ao paciente, vai acompanhar ao longo da vida e muitas vezes isso não vai ser problema nenhum. Como a gente pode estar do outro lado, falando no carcinoma neuroendócrino, onde o paciente tem risco, sim, de crescimento desse nódulo, de metástase, e muitas vezes a gente vai ter que implementar um tratamento. Um tratamento numa forma mais radical, por vezes até mesmo a cirurgia, tá? Então, essa definição sobre que característica que a gente tem, que apresentação que a gente tem desse nódulo neuroendócrino de pâncreas, uma apresentação mais benigna, uma apresentação maligna, quem vai determinar isso é o médico especialista, sem dúvida o cirurgião especializado em cirurgias pancreáticas, tá? Outro ponto importante da gente comentar a respeito dos tumores neuroendócrinos é que na sua grande maioria esses tumores neuroendócrinos eles não produzem hormônios, são os tumores que a gente chama de não funcionantes. 60, 90% dos tumores neuroendócrinos estão nesse grupo, os não funcionantes. Como a gente tem uma outra parcela, uma menor parcela, aí 30 ou às vezes até 10% dessas apresentações, onde são tumores funcionantes, ou seja, são nódulos que têm capacidade de produzir certos hormônios, tá? Consequentemente, esse paciente vai manifestar algum sintoma em decorrência da produção desses hormônios, tá? E isso também é importante o médico especialista fazer essa definição, até mesmo para implementar o tratamento, tá? Quando a gente fala em tumores neuroendócrinos, então o principal é a gente ter essa certeza, ou ter mais ou menos esse posicionamento, essa estratificação para o paciente. Estamos diante de qual apresentação? Uma forma mais benigna, uma forma que tem um risco maior de metástase de células à distância. E aí a gente vai analisar alguns pontos que o médico especialista está alinhado, está seguindo alguns protocolos, e a gente vai olhar em cima desse neuroendócrino qual que é o tipo dele, qual que é a diferenciação celular, o grau de diferenciação celular, o índice de divisão mitótica, o Ki67, que é um índice de proliferação celular, o tamanho desse tumor neuroendócrino e, sem dúvida, a característica do paciente que apresenta esse quadro. Tá? Tudo isso é importante a gente está determinando. Bom, características e sintomas dos tumores neuroendócrinos de pâncreas. Na grande maioria das vezes, são nódulos pancreáticos assintomáticos. Por quê? Porque esses nódulos, como eu tinha comentado, esses nódulos, em 60 a 90% dos casos, são tumores neuroendócrinos não funcionantes. Ou seja, são nódulos pancreáticos que não produzem hormônios e, consequentemente, não manifestam a função desse hormônio específica. Então, é aquele nódulozinho pancreático encontrado num ultrassom, num exame de rotina, tá? Vai ser importante, sem dúvida, a gente ter o tamanho desse nódulo e algumas características. Mas, num primeiro momento, ou de uma forma geral, são nódulos pancreáticos assintomáticos. Esperar ter sintoma
sintoma por um nódulo maior, um tumor maior, com efeito compressivo em algum órgão abdominal, ou mesmo sintomas como metástase para o fígado ou para outros órgãos à distância, sem dúvida é um erro ou é perder tempo diante de um diagnóstico que tem um prognóstico, que tem um resultado muito satisfatório quando feito na sua forma precoce e o tratamento instituído. Tá? Então, de uma forma geral, as características e sintomas de um neuroendócrino surgem a partir de um nódulo incidental, um nódulo sem repercussão clínica, onde o paciente faz o diagnóstico em exames de rotina. Diagnóstico de tumores neuroendócrinos de pâncreas, ele começa, na verdade, com o diagnóstico de um nódulo pancreático. Então, quer dizer, um exame de ultrassom, um exame de tomografia que detectou aquele nódulo. E a importância de a gente diferenciar ou distinguir que tipo de nódulo. Quer dizer, eu estou diante realmente de qual tipo de nódulo pancreático. O neuroendócrino faz parte de um grupo desses diagnósticos de nódulos pancreáticos, né? Então é importante a gente chegar ao diagnóstico de um neuroendócrino. E como que a gente faz isso na maioria das vezes? Sem dúvida, a estratificação, quer dizer, exames de imagem cada vez mais acurados. Então, uma ressonância de abdômen superior vai me mostrar bem as características desse nódulo. Um exame de ecoendoscopia, uma punção biópsia desse nódulo, portanto, o paciente faz uma endoscopia específica, que na ponta do endoscópio vai lá um probe e faz um ultrassom em cima do pâncreas, e já funciona, me coleta um fragmento para análise no microscópio, ou seja, uma ecoendoscopia com punção biópsia. É extremamente importante para o diagnóstico do tumor neuroendócrino. Além disso, a gente lança a mão de exames até mais específicos, o PET-CT ou a cintilografia, mas sem dúvida hoje a gente usa muito mais o PET-CT, que é o PET associado à tomografia, que ele vai me mostrar, a gente acaba usando um análogo de somatostatina, tá, que é um marcador específico, e ele vai me mostrar através de uma tomografia de corpo inteiro aonde tem tumor neuroendócrino, ou seja, esse tumor está localizado só no pâncreas ou espalhou e tem metástase à distância. Então, o PET-CT com análogo de somatostatina é um importante exame aí na estratificação e no diagnóstico desse paciente. Bom, e os tipos de tumores neuroendócrinos? Aí a gente tem dois grandes grupos, tá? A gente tem os tumores neuroendócrinos não funcionantes, como eu falei, isso representa 60, 90% dos tumores neuroendócrinos, e a gente tem um outro grupo menor, que são os tumores neuroendócrinos funcionantes, ou seja, produtores de certos hormônios pancreáticos. Tá? Falando do maior grupo dos tumores não funcionantes, nesse caso a gente tem a apresentação de um nódulo pancreático que não produz hormônio e a gente vai estratificar essa diferenciação, esse poder de ser mais maligno, vamos entender assim, de ser mais agressivo desse tumor neuroendócrino, até para propor o tratamento. Tá? No grupo dos funcionantes, aqueles que produzem hormônios, sem dúvida a gente vai precisar dosar esses hormônios específicos e entender que tipo de tumor neuroendócrino é esse. Tá? Ele pode ser um insulinoma e produz insulina. Ele pode ser um gastrinoma e produz gastrina. Ele pode ser um glucagonoma e produz glucagon. Ele pode ser um vipoma e produz VIP. Quer dizer, são todos hormônios pancreáticos que vão ter alguma repercussão no paciente, tá? O mais comum, o insulinoma, o que o paciente vai apresentar? Sintomas de hipoglicemia, quer dizer, fraqueza, palpitação, alteração no nível de consciência, aquela sensação de desmaio. Então o paciente começa a ter isso de forma repetitiva. Então a gente vai dosar esse hormônio até para fazer o diagnóstico e poder propor um tipo de tratamento específico. Vejam que a gente não está falando de uma única doença, eu estou falando de um espectro amplo de apresentação, desde um paciente que só tem um nódulo incidental até pacientes que manifestam sintomas por hormônios, tá bom? Tratamento de tumores neuroendócrinos. A gente falou então do diagnóstico do nódulo pancreático, da estratificação, as formas de exame que a gente tem para caracterizar esse tumor, se produz, se não produz hormônio, o tamanho desse nódulo, e agora a gente vai direto para o tratamento. Então, quer dizer, eu já me posicionei, eu já tenho um diagnóstico de tumor neuroendócrino e eu vou precisar tratar esse paciente. Como que a gente vai tratar? Lembrem sempre o espectro amplo de apresentação. Tumorzinho neuroendócrino, muito bem diferenciado, quer dizer, com um comportamento benigno, muitas vezes a gente só vai acompanhar esse paciente. Os tumores da outra ponta, os tumores agressivos, com risco de metástase, risco de crescimento, risco de vida ao paciente,
a gente vai ser um pouquinho mais radical e a gente vai lançar a mão nesses casos da cirurgia, que é a principal forma de tratamento para esses pacientes com doenças localizadas, e depois até mesmo de um tratamento complementar com a quimioterapia, tá? Aí a gente entra numa área um pouquinho mais complexa para a gente entender qual que é o paciente que a gente tem à nossa frente e como que a gente vai tratar, mas para isso é fundamental a gente ter uma amostra, uma biópsia desse tumor. E aí a gente vai definir, diante do tamanho desse tumor, do grau de diferenciação desse tumor, do índice mitótico, do KI67, são características que a gente avalia na biópsia para determinar se esse paciente tem mais ou menos risco frente a essa doença, tá? E aí, a partir daí, a gente propõe a cirurgia como retirada, a cirurgia como principal forma de tratamento, como retirada desse nódulo pancreático e, consequentemente, se houver necessidade, uma quimioterapia adjuvante. Como consideração final a respeito dos tumores neuroendócrinos de pâncreas, eu acho que ficou claro para todo mundo que a gente está diante de um espectro amplo de apresentação, onde a gente tem várias características para uma mesma doença. Sem dúvida gera ansiedade, gera preocupação, mas é importante você que fez um diagnóstico de um nódulo pancreático está procurando um cirurgião especializado em cirurgias pancreáticas, até mesmo para estar acompanhando e conduzindo esse nódulo, esse diagnóstico. Sem dúvida, a gente tem formas minimamente invasivas de tratamento. Hoje, a grande maioria desses nódulos neuroendócrinos eles são operados e operados de uma forma minimamente invasiva, seja por laparoscopia, seja por cirurgia robótica, mas a gente consegue um excelente prognóstico para esse paciente e, na grande maioria das vezes, a gente fala em cura para esse paciente após a cirurgia. Tá? Mais importante, buscar um cirurgião especializado na doença, no problema e na técnica operatória. Eu espero que eu tenha conseguido entregar um pouquinho de informação para vocês, tenha sanado dúvidas, tenha tranquilizado os pacientes que fizeram um diagnóstico recente de tumores neuroendócrinos de pâncreas. Caso você tenha gostado do assunto, um assunto complexo, tenha se interessado sobre o tema, eu fico à disposição para responder novas dúvidas, ou me mandem via direct, me mandem via mensagens aí as dúvidas que surjam. Curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Tchau, tchau, um abraço.